Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, começo de semana, para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem como grande objetivo construir pontes para unir cada vez mais o público urbano e o público rural. E hoje, ao meu lado aqui, os meus companheiros de bancada virtual aqui, o Tejon e o Roberto Rodrigues. Roberto, como é que você está vendo toda essa movimentação aí do plano de safra? A ideia do ministro é lançar isso até o final do mês. Imagino que ele tenha dificuldades tentando pegar mais verbas, tentando abaixar as taxas de juros, porque ele é muito comprometido com a causa agrícola, né? Mas ele enfrenta limites, o governo tem limites orçamentários aí. Você que já esteve lá nessa cadeira, como é que você está vendo essa movimentação? Bom, Marcelo, boa tarde ao seu, Tejon, ao pessoal nosso, aos nossos telespectadores e companheiros de jornada aqui no nosso Conexão. Olha, você já colocou o dedo no tema central, Marcelo, que é a preocupação do ministro. O ministro Fávaro está lutando bastante para ter recursos adequados, suficientes, e a um preço justo também para a agricultura, né? Eu estou particularmente preocupado, Marcelo e Tejon, com o que vem pela frente aí, né? Nós temos uma safra gigantesca esse ano, mais de 310 milhões de toneladas de grãos, sem infraestrutura, não tem onde guardar essa safra toda, o produtor rural é obrigado a vender a safra, o mercado sabe disso, vai lá e compra na Bacia das Almas. Então, foi um negócio complicado que não vai mudar para o ano que vem em termos significativos. Vai ter mais armazém, mais silo vai ter, mas não é o suficiente para outra safra desse tamanho para guardar. Então, nós vamos ter um problema do ano que vem de novo, com safra grande, provavelmente, e acrescida de uma safra maior na Argentina, que esse foi um desastre, e a safra norte-americana, que ninguém sabe como é que vai ser por enquanto, né? Então, mas vamos poder uma grande safra no que vem, preço baixo, com custo ainda elevado para esse ano. Os preços caíram mais do que os custos caíram. Apesar de ter dado uma reaçãozinha no final de semana lá em Chicago, na soja, mas ainda não é uma reação entusiasmadora, né? Então, vamos ver. Vamos ter um problema, talvez uma safra muito grande no ano que vem de novo, no Brasil e em outros países do mundo, Argentina, Estados Unidos, América do Norte inteirinha, como o Canadá também. Então, isso é um problema. Safra grande. Segundo, fala-se do El Niño, né, Marcelo? Fala do El Niño, que esse ano pode afetar algumas regiões duramente, como já aconteceu no passado. Fala-se também de um câmbio caindo, ele falando em câmbio de 4,50, 4,60 na safra do ano que vem. Hoje está 4,78, fechou. Então, são fatores todos. Tem também ainda um risco da gripe aviária. Por enquanto não chegou no Brasil, graças a Deus, tomara que não chegue. Mas quando eu fui ministro, em 2005, aconteceu exatamente isso. Foi seca, a produção foi muito baixa, preços caíram, custos altos. Uma gripe aviária que não chegou no Brasil determinou a queda do mercado de milho no mundo inteirinho. O mercado de milho despencou, né? Foi a mesma coisa. Câmbio, foi a mesma coisa que está acontecendo esse ano agora, não vai acontecer ano que vem, que aconteceu em 2005. Foi um sofrimento enorme, quebrou muita gente, municípios quebraram, foi uma tragédia muito grande. Então, eu tenho insistido muito junto ao governo, inclusive com artigos, estou publicando, dizendo o seguinte: o que o plano de safra tem que considerar com bastante rigor são 2 pontos. O primeiro é o seguro rural. O seguro para que haja tranquilidade quanto a eventuais problemas climáticos como El Niño. O seguro, lembre-se, o ano passado salvou o Rio Grande do Sul. Aquela seca danada, se fosse seguro, tinha quebrado todo mundo lá. O seguro resolveu bem a situação. E o segundo ponto é recurso para a comercialização da safra, para que haja possibilidade de que funcione o preço mínimo. É uma lei, o preço mínimo é uma lei, né? Que quando os preços do mercado caem abaixo do preço estabelecido pelo governo, o governo é obrigado a atender de alguma forma. Então, a minha insistência, Marcelo, é que o plano de safra, primeiro, saia logo, está atrasado já, vamos sair no final do mês, normalmente já vamos sair fim de maio, não fim de junho, está atrasado um mês já. Mas eu entendo a dificuldade do governo nesse processo aí, mas está atrasado. E coloque 2 pontos com recursos de sobra, seguro e também recursos para comercialização. E seguro, eu acho que o tema é mais do que óbvio. Nós temos, todos os anos, lutado por mais dinheiro para o seguro rural, mais dinheiro para o seguro rural.
a Miss Tereza Cristina lutou muito por essa rubrica também, não conseguiu nunca passar de R$1 bilhão. Eu acho que precisa ter pelo menos R$3 bilhões de seguro para ter garantia de estabilidade e equilíbrio no campo no ano que vem, Marcelo. Então, estou torcendo para que o plano de safra saia logo e com dinheiro para o seguro e para a comercialização. João, seus comentários? Meus comentários endossam totalmente a visão do Roberto Rodrigues. O Roberto tem, além de tudo, uma experiência concreta. E, se eu não estou enganado, Roberto, você passou por uma crise espetacular. Eu não sei, foi 2006, 2007, por lá, né? 2005, Tejão, 2005. 2006. Tudo isso e mais aftosa no Mato Grosso do Sul. O céu caiu na minha cabeça. Que experiência, Roberto. Então, o que o Roberto está dizendo faz todo sentido num país em que nós não temos um planejamento estratégico para o desenvolvimento integrado do complexo agroindustrial. Porque a grande indústria brasileira é a agroindústria, a indústria de alimentos e bebidas. A BIA representa isso. 25% da indústria do Brasil é a que mais emprega também. E nós não temos uma política agroindustrial que gere as oportunidades de acesso ao mercado. Agora, por iniciativa, né? Iniciativa de produtores. O Brasil conseguiu fazer exportação de arroz. Batemos recorde de exportação de arroz no primeiro trimestre do ano. Arroz, um produto que está aí, que, puxa vida, o que tem condição de crescer. Então, o que o Roberto está falando, num país onde nós não temos um planejamento estratégico, um PIB de $2 trilhões, que está empacado nisso já tem um bom tempo, onde a única coisa que nos está dando segurança a curto prazo é a agropecuária, com a industrialização em volta dela, que não é uma industrialização que agregue valor, puxa vida, o bom senso exige. É necessário, nesse momento, proteger, sim, a produção agropecuária brasileira. Não tem muito o que ficar discutindo. Inclusive, essa última conversa, Roberto, Marcelo, nossos internautas aqui, o Banco Central não querendo autorizar um recurso extraordinário para a agropecuária num subsídio, uma subvenção, por exemplo, que é totalmente necessária. Qual é a ideia? Não é? Se nós enfrentarmos, Roberto, Marcelo, os aspectos climáticos, eu estava vendo, na Europa a Europa diminuiu as suas expectativas de produção em função de clima. O Antônio não pode estar aqui conosco hoje, mas eles têm nos dito que, internacionalmente, não há, como teve na sua época, Roberto, uma perspectiva de que os preços vão desmoronar. Então, me parece lógico que é uma hora de dar segurança econômica, financeira, para a única categoria que está correndo riscos a céu aberto, como você bem coloca, né? Riscos a céu aberto. Tem que ter um plano safra robusto, e é a hora, sim, em existindo o governo, né? É a hora de governo agir enquanto ganhamos tempo, eu espero, ganhamos aí um prazo de 6, 7 meses, para o desenvolvimento de um planejamento estratégico agroindustrial, comercial, de serviços. Então, entra muito tema, Roberto, Marcelo, entra muito tema de politização. Não pensa como eu, pensa diferente de mim, é ideologia daqui, ideologia dali. Não vou fazer porque a ideologia não é igual à minha. Agora ele está querendo fazer, que é para se aproveitar das eleições. Então, entra uma conversa de politização que não tem nada a ver com os interesses estratégicos da produtora, do produtor, do agrônomo, veterinário, zootecnista, revenda das cooperativas, da agroindústria, de gente que está aqui conosco neste momento de campo e cidade. Poxa vida, Roberto deu a síntese. Eu estou com ele. O que eu posso acrescentar ao que o Roberto disse? Ô, Tejão, eu, ao longo da minha vida, né, são 45 anos de agronegócio, eu vi e vivenciei muitos momentos de alta e muitos momentos de baixa, muitos momentos difíceis, mas eu aprendi que, independente da situação, você tem sempre oportunidades
de aprendizados e de crescimento, independente se o momento é favorável ou desfavorável. Então, eu entendo que nós tivemos 4 anos seguidos agora muito positivos de preço, de rentabilidade na atividade. Então, nós estamos agora com um novo cenário de queda dos preços para níveis mais normais, né? E isso dá para nós uma oportunidade interessante de melhorar a nossa qualidade de planejamento, de gestão, de controle dos custos, de revisar a produtividade da mão de obra, das máquinas, de tudo que envolve o negócio em si, né? Outro dia eu estava num evento em Campinas, lá no Anagro, que foi realizado semana passada, e eu estava conversando com alguns amigos, eu até citei o seguinte, falei, é como se a gente estivesse viajando e a gente tivesse o hábito de arrumar nossas roupas numa mala grande de 23 quilos. Então, a gente não organiza direito as roupas, a gente nem faz tanto critério para ver o que vai pôr na mala e tal. De repente, você recebe um telefonema e a companhia aérea fala, ó, a partir de agora só pode viajar com mala de 10 quilos. Aí o que você faz? Você pega, faz um planejamento, qual calça que você vai levar, qual casaco, quantas camisas, você dobra direitinho, ocupa todos os espaços, e você vai viajar com a mala pequena de 10 quilos e vai fazer tudo que você precisava fazer da mesma forma. Então eu entendo o seguinte, é a hora da gente aperfeiçoar o modelo de gestão, controlar melhor os custos, fazer melhores análises para tomar decisões mais precisas, porque a escassez, ela induz a gente a ser mais eficiente. Muito bem. A Márcia colocou uma observação aqui, nossa internauta Márcia, escrevendo... o que temos que entender é que há um plano trocar a produção agrícola por supostos produtos feitos em laboratório, insetos e tal. Ela está preocupada com esses segmentos, esses nichos. Eu acho que isso, Márcia, campo. É uma coisa pouco significativa. Claro que tem gente pesquisando isso, a gente não sabe o impacto disso daqui 10, 20, 30 anos. Mas acho pouco provável que isso terá relevância alta para um mercado aí de 8 milhões e meio, 9 milhões de habitantes que nós vamos ter aí nos próximos 10, 15 anos. Então, é importante acompanhar, é uma evolução da tecnologia, né? Mas é pouco provável que isso ocupe percentuais altamente relevantes do mercado. E tem uma frase que eu ouvi de um sábio, né? O Roberto tem um plano maravilhoso de escrever, aí coordenar um livro de sábios, né? Eu ouvi do Fernando Penteado Cardoso, Roberto, Marcelo, Márcia, nossa internauta aqui. Eu falei com ele, ele estava com 103 anos de idade, esse homem. Ele faleceu, se não me engano, com 106, se eu não estou enganado. Exatamente. Né? Conversei com ele, estava com 103 anos, última conversa que eu tive com ele. Eu falei 2 conselhos, doutor Fernando Penteado, que o senhor daria para as pessoas todas, né, do agro, brasileiras. Ele falou 2 conselhos. Primeiro, não se afaste da ciência, agronegócio é ciência. E o segundo, não tenha medo do mercado. O mercado é muito maior do que aquele que você enxerga hoje. Então, Márcia, olha, esse mercado aí de alimento, bioenergia, biogás, é um mercado simplesmente muito maior do que... Vai ter produto de laboratório, vai ter ração com proteína de inseto, mas não se preocupe, o mercado é muito maior do que aquele que a gente enxerga, viu? Roberto, você quer acrescentar mais um ponto aí nesse aspecto? Eu queria só sublinhar uma parte dessa conversa nossa que o Tejão vive insistindo muito, e eu sou totalmente solidário com ele, que é a questão da estratégia, né?
nós não temos uma estratégia para a agricultura brasileira. O que aconteceu para nós no Brasil nos últimos 30 anos, 20 anos, é uma coisa absolutamente impressionante, né? Impressionante. A produção de grãos nos últimos 40 anos cresceu 440%, né? Mais de 4 vezes mais, e a área plantada só dobrou. Quer dizer, a produção cresceu 4 vezes e meia mais do que a área plantada, que é tecnologia. Então, esse é um tema central. Mas nós estamos vendo aí hoje a Embrapa sem recursos, que foi a base desse processo todo, quando tropicalizou a tecnologia, está sem recursos. Você vê hoje situações de ordem de pesquisa aqui em São Paulo. O agrônomo de Campinas, que é o pai da agricultura contemporânea, moderna, né? O biológico, o florestal, sem dinheiro para fazer pesquisa. Então, eu vejo que há um problema sério de pesquisa. E aí, imagino que a estratégia vai contemplar alguns pontos principais. O primeiro deles é ciência e tecnologia, que nem o Tejão contou agora, que o Fernando acabou de falar. Não se afasta da ciência. A ciência é a base da concorrência e da competição vitoriosa. Então, tem que colocar dinheiro em pesquisa. O segundo é infraestrutura e logística. Nós falamos isso todo dia. Todo mundo sabe isso há décadas, né? O Brasil, até os anos 70, era costeiro, a agricultura era costeira. Foi para o Centro-Oeste com gente extraordinária, talentosa, competente, com gestão, com tecnologia, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Nós estamos devendo tecnologia, nós estamos devendo estrutura nesse processo aí. O terceiro ponto é comércio internacional. Olha, nós precisamos ter acordos comerciais. Então, isso é estratégia. Tejão, já falamos isso tantas vezes. Tem que ter acordos comerciais, porque nós podemos aumentar a produção de grãos. Esse ano é 310 milhões. Podemos chegar a 500 milhões de toneladas de grãos. A gente vem falando sobre isso aqui também, aumentar, chegar a muitos bilhões de dólares da agricultura brasileira. Mas tem que ter mercado. Se não é mercado, vai fazer o quê com essa soja toda, com esse milho todo, com esse algodão todo? Tem que ter mercado. Então, tem que ter acordos comerciais que garantam esse mercado presente, né? E tem que ter política de renda no campo. A política de renda é essencial. E a política de renda, para mim, o seguro rural é a base. Por quê? Por várias razões. O seguro rural ele tem um papel de estabilização da renda no interior, na roça. Mas tem outros 2 papéis que são muito importantes. O primeiro é o seguinte: nenhuma empresa de seguro vai dar seguro para quem não usa tecnologia, vai dar um tiro no pé. Então, o seguro puxa a tecnologia para cima. Acho isso fundamental. O seguro puxa, ele universaliza a tecnologia. Segundo, com o seguro, não precisa de banco público. Não precisa de banco público. O setor privado, o banco privado vai correr para dar dinheiro para o agricultor, porque o seguro garante a vida de todo mundo, inclusive do banco, de que vem o insumo, para todo mundo. Vê se nos Estados Unidos tem banco nos Estados Unidos da agricultura. Não, é banco privado que dá, porque o seguro funciona na Europa também, no Japão também. Então, o seguro, para mim, é a base, porque ele puxa tecnologia e garante o crédito privado. Desobriga o governo e nos independentiza do governo, nos dá independência em relação ao governo, né? Porque a renda fica no setor privado, é o seguro que garante esse troço aí e a tecnologia. Mas é claro que o governo é fundamental na logística e infraestrutura. Só o governo não tem dinheiro para fazer armazém mais, então tem que ter parceria público-privada. Parceria público-privada só vai acontecer se o setor privado tiver garantia de retorno, de payback do investimento para fazer. Então, para ter garantia de retorno, tem que ter segurança jurídica. Segurança jurídica é a reforma tributária, a reforma do Estado. São reformas que têm que ser promovidas pelo Estado brasileiro, pelo governo, pelo legislativo, e o judiciário tem que participar desse processo. Então, nós temos que ter reformas para que as coisas avancem e tenhamos esse quadrado da renda funcionando. Seguro, crédito, tecnologia e preço de garantia, que são instrumentos para que o seguro seja implementado. Então, essas coisas são fundamentais. Mas nada disso funciona, Tejão, sem a tua e a minha religião. Cooperativismo. Hoje, quase 60% da população brasileira passa por cooperativas. E é muito, para o país brasileiro é muito, mas é pouco perto do mundo. E por que é pouco? Porque tem muita gente fora de cooperativa ainda, muita gente fora de cooperativa. A cooperativa é o único instrumento que garante a perenidade da produção, porque ela faz a escala que o indivíduo pequeno não pode ter jamais. Então, são coisas que trazem no seu desfecho, meus queridos amigos Tejão e Marcelo, uma questão que é hoje
básica no mundo contemporâneo. É a tal da descarbonização. A mudança da economia tradicional para a economia mais verde. Isso se chama sustentabilidade. Então, sem tecnologia, sem renda, sem estabilidade, não tem sustentabilidade e, portanto, não tem competitividade. Roberto, então, estratégia. Hoje saiu os dados da balança comercial do agro acumulado até maio. O setor exportou 67,3 bilhões e está com superávit superior a 61 bilhões. Então, veja, a previsão que o Brasil faça 70 bilhões de superávit, o Brasil como um todo, como nação, que faça um superávit de 70 bilhões em 2023. Só o agro, sozinho, em 6 meses, vai fazer os 70 bilhões de superávit. Então, por aí, isso é uma notícia boa para o agro e uma notícia triste para o Brasil, porque ele não está conseguindo competitividade nos diferentes segmentos da indústria, dos serviços, dos outros segmentos. Então, isso é uma coisa que tem que preocupar a gente, porque não adianta só o agro no Brasil ter sucesso. E um dado interessante que apareceu também nesse relatório de hoje é que nós estamos exportando para 160 países. Quer dizer, nós sabemos que tem 200 e poucos países no mundo, 160 o agro brasileiro já abastece de alimentos. Agora, tem uma coisa preocupante, porque a concentração em cima de soja, milho e carne é muito alta, né? Então, é importante que a gente também busque, aí volta naquilo que a gente sempre debate aqui, no planejamento, na estratégia de país, de nação, né? Que a gente tenha a possibilidade de desenvolver outras cadeias produtivas para o país também não ficar tão dependente de 2, 3 cadeias produtivas. Ô Marcelo, só sacramentando os seus pontos aí. No ano passado, Marcelo, 2022, o saldo comercial do agronegócio foi de 141,9 bilhões de dólares. 142 bilhões de dólares. O saldo do Brasil foi 61. Por quê? Porque os demais setores tiveram um déficit de 80 bilhões de dólares. Então, nós estamos repetindo esse ano o que aconteceu no ano passado, no outro. O saldo comercial do agronegócio é sempre positivo e crescente. Demais setores é muito variável, ora negativo, ora deficitário, e tira o resultado do Brasil como um todo. Veja bem, o saldo comercial do agronegócio no ano passado foi de 141,9 bilhões. O do Brasil foi 60 bilhões, porque os outros setores deram 80 de prejuízo e déficit, né? Então, isso tem sido uma coisa extraordinária, porque nós temos hoje mais de 300 bilhões de dólares de reserva cambial, graças ao agro. Se não fosse o agro, tinha queimado esse dinheiro todo, como a Argentina queimou. Como a Argentina queimou, não tem saldo comercial nenhum hoje. Então, mas como que com esses números, Roberto, ainda aparecem influenciadores digitais, jornalistas, para criticar toda essa performance? Olha. E tem outra coisa, você falou aí de novas cadeias produtivas. De fato, nós somos hoje o maior produtor mundial de soja, da complexo de soja, de carne de frango, de carne bovina, de açúcar e de café, né? E somos o segundo colocado em milho, em algodão e outros produtos. Mas leite, por exemplo, nós exportamos menos que o Uruguai. Peixe, nós temos 8 mil quilômetros de costa e temos 13% da água doce do mundo. Dá para fazer peixe. O Brasil é hoje o 4º maior produtor mundial de tilápia em cativeiro. Exportamos 1% do mercado mundial. É nada, né? Então, fruta, nós somos o 3º maior produtor mundial e o 25º no comércio. Então, tem cadeias produtivas, leite, peixe, fruta, podemos crescer muito ainda. Sem falar nos outros, estamos crescendo já. Estamos crescendo em algodão, estamos crescendo em suíno, estamos crescendo em outras cadeias produtivas com muita competência. E há ainda outros produtos. Por exemplo, o Tejão falou de arroz aí, né? Exportou arroz. Nós vamos exportar até o final dessa década, de 2030, vamos exportar
mais de 10 milhões de toneladas de trigo, que hoje importamos. Então, o Brasil tem uma capacidade de expandir o seu mercado, mas tem que ter acordo comercial que garanta isso, dê segurança para investir, para ter certeza que vai produzir, vai ter para quem vender. Olha, Roberto, o Brasil será do tamanho das suas lideranças. E nós estamos precisando de líderes do tamanho do Brasil. Porque tudo que temos conversado aqui, você, Marcelo, o Antônio e outras cabeças pensantes brasileiras, ao longo de muito tempo, aponta para esse rumo. E nós não conseguimos concretizar uma estrutura de planejamento. E é muito simples, não é? Veio a senhora Ursula von der Leyen, agora presidente da Comissão Europeia, ao Brasil, verificar e tratar de assuntos que envolveriam o acordo União Europeia, Mercosul, Brasil. Eu não vi em nenhum momento uma abordagem como você acabou de falar, Roberto. Nós temos aqui um mercado imenso, temos um mercado que pode crescer muito para interesses empresariais europeus, e existe na reunião de toda a Europa, que você conhece perfeitamente, a segunda maior economia do planeta Terra, reunidos seus países, existem lá oportunidades para diversos produtos originados em Brasil, com níveis de agroindustrialização também. Portanto, eu não vi em nenhum momento um sentar na mesa e tratar de negócio. Vamos tratar de negócios. O que a gente acaba vendo é uma briga, polarizações, de que querem nos prejudicar, querem nos falar mal. E nós não temos uma análise, Roberto, Marcelo, nossos internautas, de gente que não fala mal de nós. E nós ficamos sempre repetindo aqui um detrator, um influencer qualquer, um interesse, um lado de membros da Comissão Europeia, e a gente esquece que existem outros membros daquela Comissão Europeia, existem interesses de supply chain, de corporações globais, internacionais, existem outras visões, que não são as visões que a gente fica aqui repetindo. Então, nós temos um drama de ausência de planejamento estratégico e um grande problema. Parece que é uma síndrome de vitimização. Nos perseguem, nos querem mal, o mundo está contra nós e nós não conseguimos auscultar aspectos positivos que são levantados fora do Brasil a respeito do Brasil. Como quando a gente sai, eu tenho tido a felicidade de ter alunos internacionais, recentemente, lá agora em fevereiro, conversando com o diretor de estratégias de agribusiness da Cargill, um homem que está há 25 anos trabalhando na visão mundial. Ele me falou, só tem um lugar do mundo para crescer nos próximos 10 anos, é Brasil. E vocês têm lá a melhor agricultura regenerativa do mundo. E a gente não consegue traduzir isto num programa de plano e muito menos numa incompetência. E eu quero aqui enfatizar uma incompetência comunicacional que me dá raiva, porque é impressionante o que nós temos de coisa espetacular para tratar e a gente não fala nada. Aí um detrator lá levanta uma história e a gente aqui faz o erro, retalhamos o detrator. Você só aumenta o que o detrator queria que você realizasse. Portanto, Roberto, Marcelo, internautas amigos, liderança não ideológica, liderança não polarizada, uma liderança do Estado brasileiro, porque já foi o tempo de ficar debatendo aspectos que já fracassaram no planeta há 20, 30, 40 anos atrás. Debater esses assuntos não nos leva mais ao futuro. E cooperativa, Roberto, hoje eu conversei com o sistema Aurora Alimentos, 80 mil, praticamente 80 mil famílias agrícolas com ciência, com tecnologia, originando alta qualidade, com qualidade de vida, numa reunião daquele sistema, num faturamento que chega a 60
bilhões de reais quando reúne aquele sistema em volta à Aurora e as cooperativas daquele sistema de cooperação. Meu Deus do céu, o Brasil só tem oportunidade e a gente fica debatendo detrator, fica debatendo ideologia, fica debatendo o que não nos leva a esse futuro. Temos que mudar esse discurso, Roberto. Marcelo, eu achei muito interessante o que você falou hoje nos seus comentários lá da Rádio Eldorado, que você está coordenando um estudo para ouvir a opinião dos europeus sobre a imagem do agro brasileiro. Então, eu acho que vai ser muito interessante isso aqui, esse estudo que você vai fazer, para desmistificar todos esses pontos que nós estamos conversando aqui. Porque muitas vezes a gente fica baseado no que o governante da Europa fala ou no que o detrator das mídias sociais fala e tal. Mas nós temos que ouvir o público europeu, é o consumidor, é o cara que compra os produtos agrícolas. E vamos tentar ouvir com os ouvidos bastante abertos, né? O que eles vão falar da gente, quer dizer... Aí sim, nós vamos ter ciência, nós vamos ter um trabalho sério para a gente avaliar e ver quais os pontos que nós precisamos melhorar e corrigir. Marcelo, Roberto, uma curiosidade. Eu estava no Salão da Agricultura de Paris, agora em fevereiro, e sempre há um momento da inauguração, e foi lá o presidente Macron, né? O ministro, que aliás chama ministro da Agricultura e Soberania Alimentar, tá certo? O nome do ministro. E eu estava numa situação privilegiada com a faculdade e se fez ali uma rodinha, uma pequena rodinha, e o Macron sendo entrevistado. E ele falou, olha, 75% da carne nos restaurantes franceses não são da França. Nós temos que aumentar muito a nossa produção, etc. E eu tive a chance de fazer ali uma provocaçãozinha ali, naquela oportunidade. Eu falei assim, presidente, a França consegue autossuficiência? Ele falou, não, mas podemos diminuir. Ou seja, você vai esperar que o presidente da República francês vá dizer que precisa de fora. Não vai nunca, é como o Marcelo acabou de falar. Então, a gente tem que entender que o político lá europeu, o Roberto viveu lá na aliança das cooperativas internacionais, é lógico que uma coisa é a conversa de um camarada desse. A outra coisa é quando você conversa com o pessoal do supply chain de companhias globais, que estão preocupados com o abastecimento, o fornecimento, o custo desse fornecimento muda tudo de história. Então, temos que ouvir, sim, diversos stakeholders para a gente mudar essa enxurrada de notícia de detrator ou de interesses, que eu até... É justo, eu vou esperar que o Macron vai dizer que o agricultor francês não pode produzir mais. Ele não vai dizer isso nunca na vida, né? Mas que precisa do mundo de fora da Europa... isso precisa sim, e muito, viu, Marcelo e Roberto e nossos internautas aqui. Agora, uma coisa que impressiona, que nós já comentamos aqui, Tejon, é que é o silêncio das empresas europeias que conhecem bem o nosso mercado, o nosso processo produtivo, e que poderiam também tomar frente, né? E se posicionar, lá no Brasil não é bem assim, não. Conheço o Brasil, estamos presentes lá no Brasil, lá funciona assim, é uma agricultura séria, é uma agricultura responsável, né? Então, assim, eu gostaria que as companhias europeias que estão no Brasil pudessem se posicionar mais em defesa da realidade. Não quero que diga aquilo que não seja verdadeiro, mas tomar frente também para ajudar o público local lá conhecer melhor como que é a nossa realidade. Eu queria colocar um outro ponto para a discussão nossa aqui. O valor bruto da produção agropecuária brasileiro esse ano está previsto para 1,2
trilhões de reais, né? E com um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior. E aqui tem um destaque de crescimento do segmento agrícola ao redor de 8% e um decréscimo do segmento de pecuária de 2,6%. E como itens positivos, um crescimento de 28% nos citros em relação ao ano anterior, a cana crescendo 10% em relação ao ano anterior, a soja mais 10% em relação ao ano anterior, o milho 6,5%, e a gente vê os suínos, os ovos e o leite avançando e a pecuária de corte e as aves decrescendo níveis significativos. Então, a gente estava falando que na economia brasileira a gente tem alguns mosaicos onde alguns segmentos não têm acompanhado o desempenho do agro, e quando a gente olha para dentro das nossas cadeias produtivas, também nós temos ainda alguns segmentos esse ano com números desfavoráveis, né? Então, isso demanda a atenção de todo mundo que opera nessas atividades. Agora, o importante, né, Marcelo, é que, de qualquer forma, é a agropecuária que aumenta o PIB brasileiro. Mais uma vez, já foi o primeiro trimestre, já sabemos, né? O agronegócio, a agropecuária cresceu 20%, e o Brasil cresceu 1,9%, ou seja, não haveria crescimento positivo sem o agronegócio e a agropecuária brasileira no primeiro trimestre. Vai ser assim o ano inteiro, não vai ser do mesmo tamanho a diferença, mas vai crescer também, mais uma vez. Mas, Marcelo, eu queria pedir para o Tejon contar um pouquinho dessa pesquisa. Tejon, como é que vai ser essa pesquisa aí? Acho muito relevante para a gente. Eu estou com uma expectativa, Roberto, muito positiva, principalmente de procurar obter nessa pesquisa aquelas coisas que são da alma, que são coisas do coração. O que tem de bonito? O que tem de que a gente pode extrair da alma humana, por exemplo, de uma Europa? Europa esta que estamos aqui todos reunidos, todos nós aqui, descendentes de imigrantes. O Brasil é um país espetacular que recebeu imigrantes do mundo inteiro. Nos misturamos aqui e nós somos uma raça misturada de todas as raças do mundo, produzindo alimentos para o mundo. Por exemplo, eu vou tentar investigar, eu vou provocar nessa pesquisa. Eu tenho conversado lá com o pessoal da On Strategy, que é quem vai fazer, o pessoal lá da Europa. Escuta, não basta assim levantar o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu quero provocar. Por exemplo, o Brasil recebeu imigrantes do mundo inteiro. Deve ter aqui um bisavô, um avô, um tataravô seu, ou de algum conhecido da sua família que foi lá para o Brasil, e lá nós criamos uma sociedade tropical. Aliás, Domenico De Masi, né, sociólogo italiano, que tem uma paixão gigantesca pela sociedade tropical brasileira. Isto é algo que pega no coração um país difícil, tropical, onde os imigrantes que vieram para cá não foi nenhuma imigração de bilionários nem de milionários do mundo, não. Gente sofrida, fugindo de guerra, fugindo de fome. E o Brasil construiu isto. Isto é alguma coisa que comove. O que mais comove? A alegria brasileira comove. A música brasileira comove. Ou seja, quais são as coisas que comovem quando a gente fala dessa coisa Brasil? Eu quero tentar levantar isso. E uma outra coisa, Roberto, Marcelo, nossos internautas, que se nós falarmos, você sabia que você consome suco de laranja originado no Brasil? Duvido que saibam. Você sabia que você consome em grande parte açúcar? Duvido que saibam. Você sabe? Duvido que saibam. Eu vou levantar isso. Portanto, nós vamos observar nessa pesquisa, Roberto, Marcelo, campos de oportunidade para mostrar o que nós já estamos lá. E campos de oportunidade que eu espero que possa resultar numa ação de comunicação, onde, por exemplo, você sai da Holanda
e você chega lá na Frísia. Tem um camarada lá falando holandês, mas ele não está na Holanda. Ele é filho de um avô que veio. Aí você vai lá para o Rio Grande do Sul, e não me toque, tem lá um camarada lá falando umas coisas em alemão, mas ele não é que está na Alemanha. Eu estou entendendo que a sociologia, Roberto, poderá nos fazer um campo de coração e de alma, onde nós embalaríamos o lado racional. Porque você fala o lado racional, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não está conquistando o coração, carisma. Então, eu espero que essa pesquisa nos mostre ângulos emocionais, que a gente possa criar uma embalagem para tudo aquilo que a racionalidade brasileira permite mostrar com números, com ciência, né? com fatores concretos, embalada num aspecto da emoção. Vamos tentar investigar mulheres da agropecuária europeia. O que pensam com relação ao trabalho lá? O que pensam, por exemplo, de uma coisa chamada Brasil, de mulheres agricultoras brasileiras, a juventude, Roberto? O que cooperativas europeias têm na cabeça sobre cooperativas do Brasil? Roberto, vai ser uma investigação daquela que nós vamos atirar em algumas coisas e talvez a gente vá colher alguma coisa que possa ser fenomenal. Vai aparecer imagem negativa? Vai aparecer coisa mas eu estou muito mais preocupado em extrair pérolas dessa ostra, Roberto. E aí, se essa pesquisa nos permitir pérolas dessa ostra, como vai ser bonito para a gente estabelecer uma linha de comunicação. Essa é a ideia, e a ideia vai ser apresentar isso no 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e já no primeiro painel, onde o querido amigo Roberto estará participando, a Thaís, que é uma mulher, né, diretora da Exalc, estará lá participando, com números do CPE, a Paula Packer, chefe da Embrapa, participando com a visão da sustentabilidade, e Roberto, e talvez ali 10 minutos da grande síntese dessa vez. Eu estou muito entusiasmado com esse trabalho, Roberto, e quero dizer aqui para todo mundo que você é um inspirador, você nos inspira a esse tipo de ação para a gente não desistir nunca. Obrigado, Roberto Rodrigues. Obrigado, Tejão. É importante pôr emoção nas coisas, tem razão. É muito bom. Parabéns, Tejão. Muito bom. Ô, Tejão, e você já fica convocado para que, depois que você fizer a apresentação lá no Congresso das Mulheres, na semana seguinte, na segunda-feira, você faça um resumo e a apresentação dos principais dados aqui no nosso programa para compartilhar com o público, claro, né? E você falou um negócio muito legal aí. Eu acho que as pesquisas, muitas vezes, elas sinalizam algumas coisas que a entrelinha ali, quando você tem sensibilidade para captar o que a entrelinha está dizendo, aquilo dá inputs fantásticos para efeito de planejamento, de estratégia e de comunicação para o agro brasileiro. Não tem... Entrelinha, brilhante, Marcelo. O grande CEO, ele capta de uma pesquisa a entrelinha. Ali está o segredo da grande estratégia, Marcelo. Parabéns pela observação. Mas vocês estavam falando de cooperativismo, né? Essa semana que passou, eu tive lá na LAR, lá em Medianeira, e é encantador o trabalho das cooperativas brasileiras, né? A LAR tem investido, tem expandido seus negócios, gerado emprego, gerado desenvolvimento, promovendo oportunidades para os funcionários, para os cooperados, gerando desenvolvimento regional. Quer dizer, nós temos cases extraordinários aqui no Brasil do resultado do cooperativismo, né? E isso precisa ser mais mostrado aí para a sociedade, para toda a comunidade, para ver quanto de bom as cooperativas têm feito para o desenvolvimento do Brasil. Eu também estive no interior de São Paulo, lá na Simoagro, que é um grande distribuidor aí do interior de São Paulo, e fiquei impressionado de ver o trabalho que eles estão desenvolvendo com os agricultores de citros,
e os trabalhos para promover ganhos de eficiência, produtividade. Então, assim, essas andanças pelo interior são maravilhosas. E um outro lugar que eu estive também, a semana passada, andei bastante, viu? Foi no evento One Agro que a Syngenta fez, foram 2 dias, 13 e 14 de junho, um evento extraordinário, com cerca de 1.200 pessoas. E uma coisa que me impressionou muito, Roberto Tejon e demais internautas, o nosso ministro da Agricultura fez a abertura, ele estava em Brasília, ele não pôde estar presente, ele fez por vídeo, mas é impressionante como ele é querido pela cadeia, viu? E as pessoas entendem assim, a vontade dele de querer fazer com que as coisas dão certo, e o público entende que se ele não está fazendo mais, é porque as amarras dificultam e faz com que ele não tenha condições, né, de fazer tudo aquilo que ele gostaria e tudo aquilo que ele planejava. Mas eu percebo na classe que a classe quer muito bem a ele e todo mundo torce por ele. Carlos Fávaro é um grande ser humano, é uma ótima pessoa, viu? É uma ótima pessoa, um ótimo ser humano. Isso dá aval para várias coisas pela frente. Ele conhece, né? Ele é produtor rural, então ele conhece a agricultura. Ele foi secretário do Meio Ambiente de Mato Grosso, que está importando a agricultura brasileira. Foi senador da República, foi líder rural. Ele conhece o segmento muito bem. Então, ele é bem quisto mesmo. Eu tenho assistido isso. Estive semana passada com ele lá em Brasília. Realmente, ele está trabalhando bastante no plano de safra aí. Bastante. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho essa imagem dele, sabe? Assim, de um ser humano do bem, e um cara muito preparado, né? Que é isso que vocês falaram. Ele é agricultor, ele foi presidente da ProSoja, ele é senador, foi senador, né? Acho que vice-governador do estado de Mato Grosso também. Quer dizer, então, ele conhece o meio e eu acho que o agro está em boas mãos aí com a liderança dele. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse é um tema que traz de volta uma palavra que o Tejon colocou aqui nas primeiras frases dele, a questão da ideologia, né? Como se a agricultura é uma ideologia radical e tal. Qual é a ideologia do produtor rural brasileiro? Qual é a nossa ideologia? Nossa ideologia é, primeiro, paz para trabalhar, tranquilidade, segurança jurídica, segurança tranquila de paz para trabalhar, né? Nada de invasão, nada de ameaça, segurança para trabalhar. Essa é a ideologia principal nossa. O que mais? Produzir. A ideologia é produzir. Gerar emprego, riqueza, renda, claro, ganhar dinheiro com isso também, ninguém trabalha de graça. O que nós precisamos? Olha a nossa ideologia. Nós precisamos de informação de mercado, nós precisamos de uma estratégia adequada, nós precisamos de estrutura logística, nós precisamos conhecer bem o que está sendo feito no resto do mundo, nós precisamos de tecnologia de todo jeito, nós precisamos de uma série de fatores que nos permitam trabalhar e produzir. Essa é a ideologia da gente. Precisamos ter armazém, precisamos ter ferrovia, precisamos ter acordos comerciais. Essa é a ideologia, uma ideologia liberal do produtor brasileiro. Ele quer trabalhar, ele só quer tranquilidade para trabalhar. Não tem radicalismo na ideologia do produtor rural brasileiro. Ele quer produzir, trabalhar em paz. Muito que bem, é o Roberto. É isso mesmo. Roberto. Prosperidade, trabalho e extrair desta nação brasileira uma riqueza maravilhosa, em que você chegou a mencionar agora há pouco, Roberto, o aspecto todo também ambiental, carbono, outra oportunidade imensa que eu vejo no biogás a nível de interior, este mundo do biodiesel. Biodiesel está investindo, biodiesel está crescendo. Aquele nosso amigo Erasmo Batistella, né? Um pioneiro, está comprando unidades, ou seja, onde você vai? Aliás, é uma coisa curiosa. O Marcelo tem andado muito, o Roberto também, eu estou indo, amanhã eu vou para Ponta Porã, pessoal do Pantanal aí, Ponta Porã, estamos juntos aí. Ou seja, onde você vai no Brasil, você vê gente investindo, prosperando, realizando. Então, de onde vem esse mal
essa coisa desse clima meio catastrófico. Caramba, você anda pelo país e gente realizando. Temos nossos problemas, nossos dramas, pessoal na miséria, na pobreza existe, não é de hoje, problemas muito urbanos, inclusive, onde área rural onde não tem cooperativa. Mas é um país impressionantemente empreendedor. Empreendedor. Sem dúvida, sem dúvida. A questão aqui, Tejão, é que é um assunto que eu sei que te incomoda, é que parte dos nossos políticos, a eleição não acaba nunca, né? Então, eu penso assim, quando acaba a eleição, uns ganham, outros perdem, e aí nós temos que todo mundo trabalhar, né? Todo mundo ir à luta, todo mundo pensar no bem do país, no bem da região, gerar riqueza, gerar desenvolvimento, gerar emprego, e parar, né, com essa luta pelo poder indiscriminada, com inverdades, com difamações, quer dizer, porque isso não constrói, né? Então, eu acho que nós precisamos colocar mais o bem na frente do nosso caminho, e aí nós vamos conseguir colher frutos melhores. Muito bem, fazer negócios. Vamos aos negócios. É isso, meus amigos. Ó, o papo tá bom, mas o tempo aqui já está se esvaindo, né? Como diriam os locutores de futebol, né? Já estamos chegando no crepúsculo do jogo. Então vamos fazer nosso fechamento aí. Tejon, começa com você aí, sua mensagem final do dia. Minha mensagem final, Roberto, Marcelo, internautas, eu tirei do livro da Embrapa, 50 anos, uma mensagem do Eliseu Alves e do Eustáquio Vieira. A mensagem dele sobre... ele escreve o seguinte: para manter a vanguarda produtiva na agricultura e na pecuária é necessário, além de manter o arcabouço institucional construído, responder a 3 grandes problemas. E eles dizem, primeiro, baixar o custo da alimentação para o povo brasileiro. Segundo, abrir canais de exportação e escoar o excedente da produção. Terceiro, incluir uma multidão de agricultores excluídos da modernização na dinâmica produtiva agropecuária. Fecho com Eliseu Alves e o Eustáquio Vieira na introdução do livro da Embrapa, 50 anos, uma visão para os próximos anos. Parabéns a esses pensadores extraordinários. Ô, Tejon, esse último item aí, eu acho que dos 3 é o que nós estamos mais carentes, né? Porque nós temos 5 milhões de propriedades agrícolas e metade delas, os seus líderes não conseguem fazer 2 salários mínimos por mês, né? Então, eu acho que esse público merece bastante atenção nossa, porque o agro, apesar de ter esse destaque espetacular de performance, ele também é um pouco de um mosaico de prosperidade e de parte das pessoas do agro que não têm acesso à tecnologia, não têm acesso a financiamento, não têm acesso a insumos de última geração, e com isso eles perdem oportunidades muito importantes de melhorar a sua renda, melhorar o desenvolvimento da sua propriedade e, consequentemente, da sua família e da sua região. Roberto. Bom, eu acho que com esse fechamento do Eliseu do Eustáquio não tem muito o que agregar, a não ser uma frase, um tema já tocamos na nossa conversa aqui de hoje. É cooperativismo. Os países envolvidos tratam seus produtores com subsídio. Pequeno produtor na Europa, no Japão, tem subsídio, não é nem produtor mais, é tomador de subsídio. Aqui não tem isso, não temos subsídio. Então, a solução é cooperativa. O Tejon está certo. Essa frase do Eliseu, do Eustáquio, que eles têm colocado frequentemente nos trabalhos dele, eu tenho que considerar. Nós temos que trazer para o mercado essa população gigantesca que está fora do mercado hoje. E a saída é cooperativismo. Vamos nessa que vale a pena. Obrigado, Roberto, com certeza. E eu queria deixar meu recado final aqui para os agricultores que, nesse momento, estão bastante angustiados aí com o preço dos grãos.
mas é importante não deixar o pessimismo ou o pensamento negativo dominar os seus pensamentos. Eu acredito que o mercado ele oscila bastante, como se fosse uma curva de um eletrocardiograma, e cabe ao agricultor ficar atento nas informações, seja do clima da safra norte-americana, seja do desenvolvimento da economia global e chinesa, seja do câmbio, para que ele possa encontrar momentos que sejam mais propícios para fazer as fixações futuras, fazer o hedging, eventualmente para aqueles médios e pequenos que gostam de fazer o barter, poderem mediar o custo dos seus insumos e, com isso, ter condições de ter uma rentabilidade satisfatória aí para a safra 23, 24. Então, eu acredito que o momento é de serenidade, usar a sabedoria, usar o bom senso, fazer mais gestão, controlar bem os custos, as finanças, evitar desperdícios, e será possível ter uma boa rentabilidade ainda com todas essas questões de queda do preço das commodities. Obrigado a todos, obrigado a quem nos assistiu, obrigado àqueles que irão nos assistir depois das nossas plataformas. Um abraço, Roberto, um abraço, Tejão. E quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa possa cumprir o propósito maior de unir o público urbano e o público rural. Um abraço a todos e uma boa semana.